Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando, a respeito daquele que persevera na fé, segundo a graça. Aquele que o verbo, se faz carne. Próprio Cristo Jesus, ele disse, a um coração contrito e arrependido, eu não desprezo. Ele é aquele que faz morada juntamente com o Pai, a todo aquele que crê, que persevera nas boas obras, só são possíveis através dele. É uma troca, ele faz morada na terra boa, no coração bom, produzindo os bons frutos, a fim que se frutifique mais ainda. A Bíblia, quando diz o coração do homem enganoso, faz muitos planos, mas o que prevalece é do Senhor, o próprio coração, a localidade que ele está em relação ao corpo, nos fala, ele está do lado esquerdo, a não ser alguns que têm alguma anomalia, mas normalmente é do lado esquerdo. E ele diz, aqueles que tiverem à esquerda, ele vai dizer, malditos, eu não vos conheço, aparta-se de mim, porque seguiu um coração enganoso. Já aquele que anda segundo o coração de Deus, é aquele que ele faz morada em nós. Ele está no mais sublime e altíssimo do trono, mas o Espírito Santo habita em nós, a própria fonte de água viva, o verbo que se fez carne, transforma o nosso coração, que outrora era uma terra árida, que não retinha a fonte de água, a água, acaba se transformando numa fonte a jorrar. O Espírito paira sobre as águas. A palavra que é viva e eficaz, o seu Espírito que habita em nós. E nós, perseverantes, nós preparamos uma terra para a sua habitação e ele prepara uma terra para nós habitarmos com ele. Aleluia, glórias a Deus. Aonde todo o corpo nos diz, assim como os rins, que é como que separa, todas as substâncias que são tóxicas, aquilo que entra pelo estômago, assim é como nossos ouvidos, que retém somente aquilo que é agradável, e armazena no coração, e persevera. Assim como os olhos não são enganosos, entendimento de próprios olhos, mas sim nós armazenamos através da palavra em nosso coração. Os nossos olhos são como candeias, como luz. Ele desvia os olhos da concupiscência, porque não permitimos que o adversário toque em nós, se nós somos moradia santa. Jamais utilizamos o nosso corpo, não permitimos nada nocivo entrar no nosso corpo. Nós não permitimos que a semente do maligno adentre em nós. Nós, com a santificação, nós a todo momento utilizamos as armas espirituais para anular os dados inflamáveis do maligno, as flechas mortais que vêm para acertar os rins,
Nós não permitimos, nós usamos o escudo da fé, do qual nós anulamos todos os dados inflamáveis do maligno. Desviamos o olhar para evitar a concupiscência dos olhos, né? Não andamos segundo o nosso próprio coração, que é enganoso, né? Que está à esquerda. Como ele disse aos discípulos, que não pegaram nada quando lançavam a rede, porque estavam lançando com o coração enganoso, né? Ele disse: lançai à direita, né? Porque à direita, como ele sempre nos diz, aqueles que estiverem à direita, vinde benditos do meu Pai, né? A estes alcançarão a vida eterna. Aqueles que estão segundo o coração de Deus, e não o coração enganoso que está à esquerda. Nós temos que perseverar na fé. Anda-se pela água, pelas águas, né? Somente através daquele que é a própria água, que firmou a terra sobre as águas, né? Ele é o fundamento, somente aquele que se constrói sobre o fundamento que já foi lançado, o Evangelho, né? Ninguém se constrói por outro fundamento. Se constrói, é penalizado, né? Como a palavra diz. Aquele que constrói por outro fundamento está acrescentando algo, e ele acrescenta as pragas. Aquele que retira, aquele que suprime a verdade pela injustiça humana, eu risco o nome no livro da vida, retiro o direito da cidade santa, né? Nós temos que estar firmes, né, como uma terra boa, aonde ele habita, né? E o coração que outrora era duro se transformou num coração de carne. O Verbo se fez em carne, né? A palavra habita em nós, e nós, juntamente com ele, nos tornamos uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio, né? Ele paira, o Espírito dele que habita em nós paira sobre as águas, né? Ele caminha sobre as águas, e nós estamos não conforme um coração enganoso, mas sim conforme a sua direção, que firma os nossos passos, né? Firma os joelhos que outrora eram vacilantes, e nós não andamos mais segundo um coração enganoso, mas segundo ele nos direciona, segundo o coração de Deus. Ele firma as nossas mãos, ele é a força de nossos braços, né, para que a gente produza boas obras, né? A nossa mão não toca no que é impuro, né? O nosso corpo se preserva naquilo que é puro, né? Ele nos santifica, limpa o coração, purifica, santifica, né? E nós perseveramos dia após dia na fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, a qual nós o confessamos publicamente, né? O único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor de nós. E assim nós anunciamos a sua verdade e também negamos a nós mesmos, a nossa própria vida, por amor de muitos, né? Perseverando na boa obra. Através dele, ele nos capacita, né, através dos dons espirituais, que pelo mesmo Espírito há diversidade de dons, e pelo mesmo Espírito há diversidade de ministérios, do qual nós devemos exortar todos os santos, anunciar a verdade para a libertação
de todos aqueles que ainda andam nas trevas, para que vejam a luz, para que seu coração se torne uma terra boa e que ele possa fazer habitação no coração, né? Transformando, retirando toda a semente do maligno e preparando uma terra boa para que a semente venha prosperar, que é a palavra de Deus, e para que possam produzir bons frutos, primeiramente para si mesmo, depois para alcançar mais corações petrificados, preparar a terra boa, né? E semear a palavra, aonde acontece a multiplicação, né, das almas. O Pai vai acrescentando as almas à unidade da fé, né? Há uma multiplicação e nós perseveramos multiplicando as almas, né, o coração, aonde quanto mais coração transformado em terra boa, mais comunidade da fé, a presença dele em nossos corações, e há um mover sobrenatural dele sobre o mundo, né? Onde o que está em nós é maior daquele que está no mundo. Ele já foi vencido e nós já somos vencedores em Cristo Jesus, porque ele nos compartilha da sua glória, né? Da sua honra, aquele que não se busca a honra para si mesmo, mas antes ele nos compartilha da sua honra, da sua glória. E nós somos um bom testemunho através das boas atitudes, para que aqueles que têm o joio no coração petrificado, né, seja arrancado e alcancem a boa semente, que é a palavra de Deus, que é aquela palavra que não procede da verdade, né, é o joio que não permanece, porque ele disse, toda semente que não for o meu Pai que plantou, né, ela será arrancada. Tem que ser arrancada do coração, toda raiz, toda mágoa venenosa, tudo aquilo que vem para destruir, né, a carne, porque foi semeado pela carne. E aquilo que se semeia pela carne é para a própria condenação, para a própria destruição. Mas aquele que semeia segundo o Espírito, né, ele semeia para a vida eterna, né? Suas obras são frutíferas, os frutos, as virtudes que há em Cristo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, não se dê vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Tenha bom ânimo, assim como eu venci, vós vencereis, porque o que está em vós é maior do que o que está no mundo. Aleluias, oh glórias. E em mais um dia perseverantes, vigiando e orando sem cessar, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, mas aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. Em mais um dia perseverantes, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.